Não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, senão a falta de coragem para levantar e seguir em frente. Samael a 1 Veor. Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. Capítulo 1 A música. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Em todo o cosmos existe a escala sonora dos 7 tons. Os 7 tons da grande escala ressoam em todo o universo, com os ritmos maravilhosos do fogo. O Mahava e o Shotaba são os ritmos do fogo que sustentam o universo firme em sua marcha. Os 7 cosmocratores da aurora da criação celebraram os rituais do fogo cantando nos templos. Sem o Verbo Criador, sem a magia da palavra, sem a música, o universo não existiria, no princípio era o Verbo. Velhas tradições arcaicas dizem que o conhecimento relativo à sagrada Hepta para Parshinok, a lei dos 7, foi revivido muitos séculos depois da catástrofe da Atlântida, por 2 santos irmãos iniciados chamados Shounkiltes e Shountruppel, os quais atualmente encontram-se no planeta Purgatório, preparando-se para entrar no Absoluto. Em linguagem oriental se diz que o planeta Purgatório é a região de Atala, a primeira emanação do Absoluto. Estes 2 santos eram irmãos gêmeos. O avô destes 2 iniciados foi o rei Konutzion, quem governou sabiamente o antiquíssimo país asiático chamado naquela época Maralplaci. O avô rei Konutzion descendia de um sábio iniciado Atlante, membro distinto da Sociedade de Akuldas, sociedade de sábios que existiu na submersa Atlântida antes da segunda catástrofe transapauniana. Os 2 sábios irmãos santos viveram os primeiros anos de sua vida na arcaica cidade de Gob, no país chamado Maralplaci, porém tempos depois refugiaram-se nesse país que mais tarde se chamou China. Os 2 irmãos iniciados viram-se obrigados a emigrar, saindo de sua terra natal quando as areias começaram a sepultá-la. Gobi foi sepultada pelas areias e hoje esse lugar é o deserto de Gobi. Os 2 irmãos, em princípio, só se especializaram em medicina. Porém, depois tornaram-se grandes sábios e viveram no lugar que mais tarde se chamou China. Coube a estes irmãos iniciados a alta honra de haverem sido os primeiros investigadores do ópio. Os 2 irmãos descobriram que o ópio consiste em 7 cristalizações independentes subjetivas com propriedades bem definidas. Com trabalhos posteriores, demonstraram que cada uma destas 7 cristalizações independentes consistia, por sua vez, em outras 7 propriedades ou cristalizações subjetivas independentes e estas, por sua vez, em outras 7 e assim sucessiva e indefinidamente. Puderam comprovar que existe íntima afinidade entre a música e a cor. Por exemplo, um raio colorido correspondente dirigido sobre qualquer elemento do ópio transformava-o em outro elemento ativo. Obtinha-se o mesmo resultado se, em lugar de raios coloridos, dirigiam-se as correspondentes vibrações sonoras das cordas de um instrumento musical conhecido naquela época com o nome de Dzendvok. Verificou-se cientificamente que se fizermos passar qualquer raio colorido através de qualquer elemento ativo do ópio, este mesmo raio toma outra cor, a saber, a cor cujas vibrações correspondem às vibrações do elemento ativo. Ao se fazer passar qualquer raio colorido através das vibrações das ondas sonoras das cordas do Dzendvok, aquele toma outra cor correspondente às vibrações manifestadas por meio da corda dada. O Dzendvok foi um aparelho de música formidável, com o qual se logrou verificar o poder das notas musicais sobre o ópio e em geral sobre todo o criado. Se um raio colorido definido e vibrações sonoras definidas com inteira exatidão fossem dirigidos sobre qualquer elemento ativo do ópio, escolhido entre os que possuíam menor número de vibrações que a totalidade das vibrações do raio colorido e o mencionado som, o elemento ativo do ópio se transformava em outro elemento ativo do ópio. É interessante saber que as 7 cristalizações subjetivas do ópio se correspondem a outras 7 e estas a outras 7 e assim sucessivamente. É também interessante saber que a escala musical setenária se corresponde com as setenárias cristalizações subjetivas do ópio. Muitas experiências comprovaram que a cada classificação setenária subjetiva do ópio, correspondem escalas setenárias subjetivas do subconsciente humano. Se a música pode agir sobre as cristalizações septenárias do ópio, é lógico pensar que também pode agir sobre as correspondentes classificações septenárias subjetivas do homem.
O ópio é maravilhoso, pois capta todas as potentes vibrações do protocosmos inefável. Desgraçadamente, as pessoas têm utilizado o ópio de forma daninha e prejudicial para o organismo. São muitos aqueles que empregaram o ópio para fortalecer as propriedades tenebrosas do abominável órgão condartiguador. Muitos séculos depois do sagrado Rascoarno, morte, dos irmãos santos, houve um rei muito sábio que, baseando-se nas mesmas teorias dos dois iniciados mencionados, construiu um instrumento musical chamado Laumersnock, com o qual pôde verificar muitas maravilhas relacionadas com a música. O maravilhoso de tal aparelho musical é que tinha 49 cordas, 7 vezes 7, correspondentes a 7 vezes 7 manifestações da energia universal. Este aparelho foi formidável, tinha 7 oitavas musicais que estavam relacionadas com as 7 vezes 7 formas de energia cósmica. Assim foi como a raça humana daquela época conheceu em carne e osso o anciano sagrado, o som nirionossiano do mundo. Todas as substâncias cósmicas que surgem de 7 fontes independentes, estão saturadas pela totalidade de vibrações sonoras que o mencionado aparelho de música podia fazer ressoar no espaço. Não esqueçamos jamais de que nosso universo está constituído por 7 dimensões e que cada uma destas tem subplanos ou regiões. O aparelho musical construído pelo rei Tutos fazia vibrar intensamente todas as 7 dimensões e todas as 49 regiões energéticas. Atualmente, já temos música revolucionária formidável e maravilhosa, baseada no som 13, mas necessitamos com urgência de aparelhos de música como o do rei Tutos. Necessitamos vivificar as vibrações do som nirionossiano do nosso mundo para vivificar as fontes cósmicas das substâncias universais e iniciar com êxito uma nova era. O mundo foi criado com a música, com o verbo e devemos sustentá-lo e revitalizá-lo com a música, com o verbo. A santa lei sagrada do Heptaparapárshinok serve de fundamento a toda a septenária escala musical. É urgente que todos os irmãos gnósticos compreendam a necessidade de estudar música. É urgente que todos os irmãos gnósticos cantem sempre as 5 vogais, I, U, A. É necessário compreender o valor da palavra e não profaná-la com pensamentos indignos. É tão mal falar quando se deve calar, como calar quando se deve falar. Há vezes em que falar é um delito e há vezes em que calar é um delito. Há silêncios delituosos e há palavras infames. Os deuses criam com o poder do verbo porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Existe uma língua universal de vida que só é falada pelos anjos, arcanjos, serafins, etc. Quando o fogo sagrado floresce em nossos lábios fecundos feito verbo, a palavra se faz carne em nós. Todos os mantras que conhecem os ocultistas são unicamente sílabas, letras, palavras isoladas da linguagem da luz. Ao que sabe, a palavra dá poder, ninguém a pronunciou, ninguém a pronunciará senão somente aquele que o tem encarnado. Capítulo 2 O derviche Bojaril Hadi, Asvats, truou. Certa vez, enquanto viajava pelo continente asiático, na região que se denominava Bojara, um grande sábio vindo de ignotos lugares resolveu estabelecer cordiais relações com um derviche dançante cujo nome era Adzefir Bog Gaedjin. Este homem era um entusiasta do esoterismo sagrado e cada vez que encontrava alguém em seu caminho falava-lhe destes estudos. Quando encontrou nosso sábio a alegria foi grande, sorria feliz e o tema a tratar versou então sobre essa ciência chinesa antiga chamada Shatshai-Mernis. O que hoje se sabe sobre essa ciência misteriosa conhecida pelos gêmeos chineses iniciados, dos quais falamos no primeiro capítulo desta mensagem, são só fragmentos de uma totalidade formidável. Em outros tempos, quando ainda viviam na China esses dois gêmeos iniciados, esta ciência denominava-se assim: totalidade da informação verdadeira acerca da lei de nonaplicidade. Certos fragmentos desta augusta ciência permaneceram intactos e passaram de geração em geração através de muitos irmãos iniciados nos grandes mistérios. O sábio de nossa história sentiu-se muito feliz ao conversar com o derviche sobre essa antiquíssima ciência chinesa da qual nada sabem os sabichões modernos de tipo ocidental. O nosso sábio chegou ao cúmulo do entusiasmo ao ser informado pelo derviche sobre outro derviche, seu amigo, quem, segundo informações, residia na Bojara Superior afastado de todos e que se dedicava a certos experimentos misteriosos relacionados com essa mesma ciência. O derviche convidou o nosso sábio a dar um passeio por aquelas montanhas da Bojara Superior, com o são e belo propósito de visitar o Anacoreta.
3 dias de viagem por entre montanhas escarpadas e caminhos solitários conduziram os 2 homens desta história até uma pequena garganta situada entre os montes da Bojara Superior. Em dita montanha, de acordo com o relato que chegou até nós, o derviche pediu ao sábio que o ajudasse a afastar uma pequena lâmina de pedra e quando o fizeram, apareceu ante os 2 homens uma pequena abertura de cujas bordas partiam 2 barras de ferro. O relato diz que o derviche uniu ambas as barras e começou a escutar muito atentamente. Ao cabo de breves instantes surgiu das mencionadas barras um estranho som e, para surpresa do sábio de nossa história, o derviche pronunciou sobre a abertura algumas palavras em uma linguagem que lhe era totalmente desconhecida. Quando o derviche terminou de falar, os 2 homens colocaram a placa de pedra em seu lugar e seguiram avançando. Foi ainda muito que tiveram de caminhar por entre vales e montanhas profundas até chegarem a certo lugar onde se detiveram em frente a uma grande rocha. O derviche, em estado de grande tensão, parecia estar aguardando algo muito especial. De repente uma enorme pedra abre-se e forma uma entrada misteriosa que conduz a uma espécie de caverna. Os 2 homens penetraram dentro da caverna e avançaram para o fundo misterioso, podendo observar que o caminho estava iluminado alternadamente por gás e eletricidade. Os 2 homens, depois de percorrerem uma distância considerável dentro da caverna, encontraram um ancião de idade indecifrável, com um corpo muito alto e magro, que os recebeu com as saudações de costume e os conduziu até o interior da caverna. Este era o amigo do derviche, de nome Radias Vatstrov. O ancião ermitão conduziu os 2 homens até uma parte muito cômoda da caverna e em seguida assentaram-se todos em um feltro que cobria o chão e comeram isso que se chama na Ásia frio da Bojara, shilatlau, servido em panelas de barro que o ancião trouxe. Os 2 homens conversaram com o ancião ermitão durante a comida. O tema foi naturalmente a apaixonante ciência chinesa, chamada Shatshai Mernis. A ciência deste velho é a ciência das vibrações. Tudo que é, tudo que foi, tudo que será, está submetido à ciência das vibrações. O ermitão havia dedicado sua vida ao estudo das vibrações, o Shatshai Mernis. O ermitão havia estudado muito a fundo a teoria assíria do grande Maimônides, a teoria árabe do famoso sábio Selnel Weiss, a grega de Pitágoras e, em geral, todas as teorias chinesas. Este homem havia construído em forma modificada o monocorde de Pitágoras, o famoso aparelho de música com o qual Pitágoras realizava seus experimentos. Dito aparelho é muito complexo e está cheio de vibrômetros que servem para medir as vibrações das cordas. O ancião ermitão era um verdadeiro sábio e havia construído muitos aparelhos para medir com exatidão as vibrações. Disse o ancião que na antiquíssima civilização do Ticliamige existiam muitíssimos aparelhos especiais para medir as vibrações. O ermitão fez logo várias demonstrações com as vibrações musicais. Soprou ar com um pequeno fole sobre os tubos de um aparelho de música de sopro, os quais iniciaram uma monótona melodia de 5 tons. Os vibrômetros indicaram com exatidão o número de vibrações. Junto ao aparelho de música colocou-se um vaso de flores. Quando o ermitão terminou sua monótona música, as flores do vaso estavam intactas. Depois o ancião se transferiu do antigo monocorde ao piano de cauda, provido também de vibrômetros para medir as vibrações e começou a tocar determinadas teclas do piano produzindo a mesma monótona melodia. Quando o ancião parou de tocar não ficaram no vaso senão os restos envelhecidos das flores que antes estavam cheias de vigor e beleza. Desta forma o ancião demonstrou o poder vibratório das ondas musicais sobre a matéria. Aquele ancião ermitão dividia as vibrações em 2 classes, vibrações criadoras e vibrações impulsoras. Disse o referido ermitão que com tripas de cabra podiam-se fabricar cordas especiais para a produção de vibrações criadoras e que com os instrumentos de sopro como as trombetas, flautas, etc., se obtém vibrações impulsoras. Depois de dar algumas outras explicações, segundo o relato que chegou até nós, aquele ermitão trouxe um envelope, papel e lápis para outro experimento. Escreveu alguma coisa no papel, colocando-o dentro do envelope. Depois pendurou o envelope fechado em um gancho diante dos 2 visitantes e sentou-se diante de um piano. Conta-nos a tradição que o ancião tocou outra vez uma monótona melodia, porém agora, 2 sons da oitava mais grave do piano repetiam-se paralela e constantemente na melodia. Depois de alguns instantes o derviche visitante não podia permanecer imóvel e se retorcia agitando a perna esquerda na qual sentia uma terrível e espantosa dor. O ermitão depois de certo tempo parou de tocar a monótona melodia e dirigindo-se ao sábio visitante disse:
amigo de meu amigo, tenha a bondade de pôr-se de pé, tire o envelope do gancho e leia o que está escrito dentro. O sábio fez o indicado e quando leu o papel que estava dentro do envelope viu que estava escrito: em cada um de vocês formar-se-á, devido às vibrações procedentes do piano de cauda, um furúnculo na perna esquerda, 1 polegada abaixo do joelho e meia polegada à esquerda da metade da perna. O ancião fez com que os 2 homens deixassem a descoberto, cada um, sua perna esquerda. Com assombro descobriu-se na perna esquerda do derviche visitante o furúnculo anunciado. Ali estava, não havia dúvida alguma, mas faltava na perna esquerda do visitante. Esse último tinha uma vibração diferente porque era um mestre vindo de outro planeta à Terra e é claro que a vibração deste gênero era de outra frequência, distinta da que o sábio levava em seu corpo. Quando o ermitão convenceu-se de que faltava o furúnculo na perna esquerda do sábio, saltou imediatamente do seu assento, dizendo: não pode ser. E olhava assombrado com um olhar de louco. Então foi necessário que o sábio vindo de outro planeta lhe fizesse compreender que nada havia falhado, e que depois, a sós, lhe contaria seu segredo. A muitos leitores parecerá impossível que por nossa Terra caminhem habitantes de outros planetas e o mais possível é que se riam agora, ceticamente. Mas, assim é. Em todas as épocas nossa Terra tem sido visitada por habitantes de outros planetas. Velhas tradições dizem que o mestre Sanat Kumara, fundador do grande colégio de iniciados da Grande Loja Branca, veio de Vênus com seu corpo físico. O sábio de nossa história era um mestre vindo de outro planeta, mas guardava segredo. Em outros tempos existiram maravilhosos instrumentos de música com os quais se fizeram formidáveis experimentos. Sabendo manejar as ondas vibratórias do som pode-se atuar sobre toda a substância, sobre toda a vida. No princípio era o Verbo, diz João, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Realmente, sem o som, sem o Verbo, sem a palavra, o sistema solar no qual vivemos, nos movemos e temos nosso ser, não existiria. No amanhecer da vida os cosmocratores trabalharam em seus templos com a magia sexual do Verbo. Qualquer mestre forte em meditação pode estudar cosmogênese nos registros akashicos e verificar por si mesmo o trabalho litúrgico dos cosmocratores no amanhecer da vida. Diante de todo iluminado apresentam-se nos registros akashicos os templos dos cosmocratores e seu trabalho com as vibrações. Dentro de cada templo aparecem sentados em seus tronos do Oriente Interno, um sacerdote e uma sacerdotisa. Em cada templo há um plano inferior sobre o qual estão todos os setiais e colunas do templo. Os Elohim mencionados pelas Sagradas Escrituras ocupam esse plano inferior. Esta é a maçonaria primeva, estas são as oficinas dos cosmocratores. Canta o sacerdote, canta a sacerdotisa e cantam todos os Elohim do templo e suas vozes ressoam no caos. Assim se realizam os rituais do fogo no amanhecer da vida e as 3 forças, chamadas masculina, feminina e neutra, vibram cientificamente produzindo múltiplos fenômenos na matéria. Então, se faz fecunda a grande mãe, a matéria-prima da grande obra, e brotam os germens de toda a criação. Assim é como nasce o universo do pleroma, assim nasce todo o sistema solar. A magia sexual do Verbo criou este universo no qual vivemos, nos movemos e temos nosso ser. Nosso sistema solar em princípio foi sutil, depois foi se tornando cada vez mais e mais denso até tomar a atual consistência física. Este universo é portanto um produto das vibrações do Verbo, da música. Capítulo 3 A Lei do 3. Amadíssimos, é necessário que conheçamos a fundo a lei do 3. É urgente saber qual é o lugar que ocupamos neste raio maravilhoso da criação. O Filho veio ao mundo para nos salvar e é necessário saber o que é o Pai, o que é o Filho, e o que é o Espírito Santo. Todas as trimurtis sagradas de todas as religiões correspondem às 3 forças primárias do universo. O Pai, o Filho, e o Espírito Santo constituem uma trindade dentro da unidade da vida. Ísis, Osíris e Horus, Brahma, Vishnu e Shiva, etc., são as trimurtis sagradas que representam sempre as mesmas 3 forças primárias. Todos os fenômenos cósmicos, toda a criação, tem sua base nas 3 forças primárias. Os cientistas contemporâneos reconhecem a força e a resistência, a força positiva e a força negativa, as células positivas e negativas, isto é, as células masculinas e femininas, etc., porém, ignoram que sem uma terceira força neutra é impossível todo fenômeno, toda a criação.
É certo e de toda verdade que uma ou duas forças não podem produzir nenhum fenômeno, porém os cientistas creem que as forças positiva e negativa podem produzir todos os fenômenos. Se estudarmos a nós mesmos profundamente, poderemos descobrir as três forças em ação. A eletricidade não só é positiva e negativa. Existe a eletricidade em sua forma neutra. Uma ou duas forças não podem jamais produzir nenhum fenômeno e cada vez que observamos a detenção no desenvolvimento de qualquer coisa, podemos dizer com absoluta certeza que ali falta a terceira força. As três forças primárias se separam e se unem novamente, se dividem e se multiplicam cosmicamente. No absoluto e manifestado, as três forças primárias constituem uma unidade indivisível e autoconsciente em forma íntegra. Durante a manifestação cósmica, as três forças primárias se separam e se unem, e naqueles pontos onde as três concorrem criam-se fenômenos, mundos, universos, etc. Estas três forças no raio da criação parecem três vontades, três consciências, três unidades. Cada uma destas três forças contém em si mesma todas as possibilidades das três. Não obstante, em seu ponto de conjunção, cada uma delas manifesta somente um princípio, o positivo, o negativo ou o neutro. É interessantíssimo ver as três forças em ação. Elas se separam, afastam-se e depois se reencontram para formar novas trindades diferentes, que originam novos mundos, novas criações cósmicas. No absoluto, as três forças são um logos único, a variedade dentro da unidade total, o Pai, o Filho e o Espírito Santo constituindo um todo onisciente e onimisericordioso. O mestre G, falando a seus discípulos sobre a lei do 3, disse: Imaginemos o absoluto como um círculo no qual há um número de outros círculos, ou seja, mundos de segunda ordem. Tomemos um destes círculos. Designemos o absoluto com o número 1 porque as três forças constituem um todo nele, designaremos os pequenos círculos com o número 3, porque em um mundo de segunda ordem as três forças estão divididas. As três forças divididas em mundos de segunda ordem criam, fabricam, novos mundos de uma terceira ordem ao se juntarem em cada um deles. Tomemos um destes mundos. Os mundos de terceira ordem, criados, fabricados, pelas três forças que já atuam semi-mecanicamente, deixam de depender da vontade única do absoluto e passam a depender de três leis mecânicas. Estes mundos foram criados pelas três forças e, havendo sido criados, manifestam três forças novas e próprias. Assim teremos que o número de forças que atuam nos mundos de uma terceira ordem serão 6 no total. No diagrama se designa o círculo de terceira ordem com o número 6, 3 mais 3. Por sua vez, estes mundos criam novos mundos de uma quarta ordem. Nos mundos de quarta ordem atuam três forças do mundo de segunda ordem, 6 forças do mundo de terceira ordem e 3 forças próprias, no total 12 forças. Tomemos um destes mundos e designemo-lo com o número 12, 3 mais 6 mais 3. Como estão sujeitos ao maior número de leis, estes mundos encontram-se ainda mais afastados da vontade do absoluto e são ainda mais mecânicos. Os mundos criados dentro destes últimos estão sob o governo de 24 forças, 3 mais 6 mais 12 mais 3. Os mundos criados dentro destes estarão por sua vez governados por 48 forças e esta soma, 48, resulta do seguinte: 3 forças resultantes do mundo que segue imediatamente ao absoluto, 6 do seguinte, 12 do que segue a este, 24 do subsequente 3 próprias, 3 mais 6 mais 12 mais 24 mais 3, ou seja, 48 no total. Os mundos criados dentro dos mundos 48, estarão sob o governo de 96 forças, 3 mais 6 mais 12 mais 24 mais 48 mais 3. Os mundos da seguinte ordem estarão sob o governo de 192 forças, e assim por diante. Se analisarmos a fundo estes cálculos matemáticos do mestre G, devemos compreender que o mundo de 96 leis é o primeiro plano submerso do abismo e que o mundo de 192 leis corresponde ao segundo plano submerso do abismo. O abismo é o reino mineral e está situado sob a superfície da Terra. O abismo é o Tártaros grego, o Avicii hindu, o Averno romano, o inferno cristão, etc. O abismo tem 7 regiões submersas. E essas são os infernos atômicos da natureza. A lei do 3 nos permite saber quantas leis governam cada região submersa do inferno. Se no mundo de 48 leis,
que é o mundo celular onde vivemos, já tudo é mecânico e nem remotamente se faz a vontade do absoluto, que diremos do reino mineral? No reino mineral submerso nem sequer se recorda a vontade do absoluto. O raio da criação começa no absoluto e termina no inferno. A ordem do raio da criação é assim: 1. Absoluto. 2. Todos os mundos. 3. Todos os sóis. 4. O Sol. 5. Todos os planetas. 6. A Terra. 7. O Inferno. Lamentamos ter que divergir do Mestre G na questão da Lua. O Mestre G crê que o raio da criação começa no absoluto e termina na Lua. O Mestre G supõe que a Lua é um fragmento desprendido da Terra em um remoto passado arcaico. O Mestre G crê que a Lua é um mundo que está nascendo e que se alimenta da vitalidade terrestre. Os que estivemos ativos no passado dia cósmico, sabemos perfeitamente que a Lua foi um mundo como a Terra, um mundo submetido a muitos processos evolutivos e involutivos, um mundo que teve vida em abundância e que já morreu. A Lua é um cadáver. A Lua pertence ao passado raio da criação. A Lua não pertence ao nosso atual raio da criação. A influência lunar é do tipo subconsciente submerso e controla as regiões tenebrosas do abismo terrestre. Por isso é que estas regiões são chamadas em esoterismo de regiões sublunares submersas, essas são as trevas exteriores onde há choro e ranger de dentes. Nós vivemos normalmente neste mundo celular das 48 leis e é muito interessante saber que a célula animal da qual provém por gestação o organismo humano, tem 48 cromossomos. Capítulo 4 A materialidade cósmica. A ciência da música com a devida combinação científica e matemática das vibrações, atuando sobre a matéria-prima da grande obra, sobre o enseminis caótico e pré-cósmico, origina 7 ordens de mundos com 7 estados de materialidade. As escolas esotéricas ensinam que no mundo há 7 planos de consciência cósmica. Não podemos esquecer também que dentro do nosso mundo, sob a superfície da Terra, existem 7 regiões atômicas submersas, que são os infernos atômicos da natureza. A Santa Heptaparapartinok, a lei dos 7, é fundamental em todo o criado. As vibrações sonoras de 7 centros de gravidade deram origem a todos os processos trogoautoegocráticos, a alimentação recíproca de todo o existente. Tais processos vêm por último a dar cristalização a todas as concentrações de mundos. A música, o verbo, origina as chamadas sucessões dos processos da fusão mútua das vibrações. Graças a essa lei da mútua alimentação de todo o existente, sob o impulso científico das vibrações sonoras, umas vibrações fluem de outras e as substâncias cósmicas de diferente densidade e vivificação unem-se e desunem-se entre elas, formando concentrações grandes e pequenas relativamente independentes, resultando de tudo isso o universo. A primeira ordem de mundos é de uma materialidade muito espiritual e está no seio de aquilo que não tem nome. A segunda ordem de mundos tem um tipo maior de materialidade. Na terceira ordem de mundos a materialidade aumenta e assim sucessivamente. Em cada uma das 7 ordens há um escalonamento septenário da materialidade. O mundo e o universo em geral está formado de vibrações e matérias. Energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. A massa se transforma em energia, a energia se transforma em massa. A matéria acha-se em estado vibrante, a velocidade da vibração está em proporção inversa à densidade da matéria. Cada átomo da primeira ordem de mundos só contém dentro de si mesmo um átomo do absoluto e por isso a primeira ordem dos mundos é 100% espiritual. Cada átomo da segunda ordem de mundos contém 3 átomos do absoluto e por isso tem algo mais de materialidade, mas ainda é muito espiritual. Cada átomo da terceira ordem de mundos contém dentro de si mesmo 6 átomos do absoluto, e é claro que a materialidade é ainda maior. Cada átomo da quarta ordem de mundos contém dentro de si mesmo 12 partículas primordiais, isto é, 12 átomos do absoluto e por isso é lógico dizer que a quarta ordem de mundos tem maior materialidade que as 3 ordens precedentes. Cada átomo da quinta ordem de mundos tem dentro de si mesmo 24 átomos do absoluto e por isso é claro que a materialidade é ainda maior. Nós, pobres animais intelectuais condenados por desgraça à pena de viver, temos realmente a má sorte de existir neste afastado e obscuro rincão do universo que pertence a uma sexta ordem de mundos. Cada átomo de nosso mundo de 48 leis contém, dentro de si mesmo, 48 átomos do absoluto.
A materialidade de nosso mundo é horrível e tudo que se consegue com suprema facilidade nos mundos 6, 12 ou 3, aqui só se consegue sangrando e com sofrimentos indizíveis. Abaixo de nós está o submundo onde a materialidade é espantosamente horrível. A primeira região do abismo tem átomos que contêm, cada um dentro de si mesmo, nada menos que 96 leis, 96 partículas primárias, 96 átomos do absoluto. Na segunda região do reino mineral, cada átomo tem 192 átomos do absoluto e assim sucessivamente. O reino mineral é pois espantosamente materialista e por isso a vida debaixo da terra é realmente um inferno. Contudo é bom esclarecer que o inferno tem sua missão, é o crematório cósmico e por isso se torna necessário. Alguém, cujo nome não menciono, disse, inferno vem da palavra latina infernus, região inferior e por isso o inferno é este mundo em que vivemos. Esse alguém se equivocou porque esta região celular em que vivemos não é a região inferior. Vivemos na sexta ordem de mundos governados por 48 leis e o inferior é o sétimo, de acordo com a lei dos 7. Já sabemos que o sétimo mundo é o submundo cuja primeira região está governada por 96 leis. O inferno não é um lugar com chamas, o inferno é o submundo, contudo é lógico dizer que no submundo ardem as chamas das paixões. Todos os infernos religiosos são unicamente símbolos do submundo. O tempo no reino mineral é tempo das rochas, tempo espantosamente lento e terrivelmente tedioso. Cada pequeno acontecimento no submundo equivale a 80, 800, 8.000 e a 80.000 anos. Os perdidos da antiga terra-lua chamados Lúciferes, Ahrimanes ou Anagaricas de turbante vermelho, ainda vivem nesse reino mineral submerso e acham que vão muito bem, que estão progredindo. Os perdidos sempre acham que vão muito bem e estão cheios de muito boas intenções. Capítulo 5 A natureza. O pobre animal intelectual, falsamente chamado homem, pode desenvolver todas suas ocultas possibilidades se o quiser, porém, o desenvolvimento de todas essas possibilidades realmente não é uma lei. A lei, para o homem-máquina, é nascer, crescer, reproduzir-se e morrer dentro do círculo vicioso das leis mecânicas da natureza. Jesus, o Cristo, disse o seguinte: esforçai-vos em entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz ao desenvolvimento de todas as possibilidades do homem, porém muito poucos são os que encontram essa porta e esse caminho. O caminho que conduz ao desenvolvimento de todas as ocultas possibilidades do homem vai, de fato, contra a natureza, contra o cosmos, contra a vida social comum e corrente, contra si mesmo, contra tudo e contra todos. Isso explica por que o caminho é tão difícil e exclusivista, por isso é chamado a senda do fio da navalha. Este é um caminho muito amargo, mais amargo que o fel, é o oposto à vida corrente, à vida de todos os dias. Baseia-se em outra classe de princípios, está submetido a outras leis. O pobre animal intelectual, equivocadamente chamado homem, pode desenvolver todas suas possibilidades se assim o quiser, mas também podem essas possibilidades ficar sem desenvolvimento algum e até podem perder-se totalmente. Muitos pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas supõem, equivocadamente, que tais possibilidades podem desenvolver-se mediante a sábia lei da evolução, porém esse conceito é totalmente falso porque nenhuma mecânica pode desenvolver todas as nossas possibilidades latentes. A autorrealização íntima do homem não é jamais o produto de nenhuma mecânica, mas é o resultado de um trabalho consciente, feito com suma paciência e dor, por nós mesmos e dentro de nós mesmos. Só mediante sucessivos e ininterruptos trabalhos autoconscientes dentro de nós mesmos, podemos desenvolver todas as nossas ocultas possibilidades. A lei da evolução e progresso e a lei da involução e retrocesso são duas leis mecânicas que trabalham em forma harmoniosa e coordenada em toda a natureza. Tudo evolui e involui, avança e retrocede. Existe evolução em todos os organismos que nascem e se desenvolvem. Existe evolução em todos os organismos que envelhecem e morrem. Na vida ordinária de todos os dias, com todas suas escolas pseudo-esotéricas, pseudo-ocultistas, espiritualistas, científicas, etc., não existe nada que tenha todas as possibilidades do caminho e, tarde ou cedo, só podem conduzir-nos à morte, não podem levar-nos a nenhuma outra coisa. A senda do fio da navalha está cheia de perigos por dentro e por fora. É muito raro aquele que encontra o caminho, porém, mais raro ainda é achar alguém que não abandone o caminho e chegue à meta.
No mundo existem muitas escolas pseudo-esotéricas, pseudo-ocultistas com muito boas intenções e preciosos estudos que a ninguém prejudicam e a todos beneficiam, porém esse não é o caminho. Certamente, o caminho é demasiado oculto. Os pseudo-esoteristas, pseudo-ocultistas e membros de muitas irmandades muito bonitas aborrecem o caminho e qualificam-no de magia negra. A evolução mecânica do animal intelectual, equivocadamente chamado homem, é necessária para a natureza até certo ponto muito bem definido, mas além de tal ponto, a evolução mecânica do bípede humano se torna não somente desnecessária para a natureza, mas também prejudicial para ela. Os processos evolutivos e involutivos da humanidade se correspondem com os períodos de evolução e involução dos planetas no espaço. Falando essencialmente, diremos que, em realidade, a humanidade não evolui. Produzem-se muitas modificações na periferia da consciência humana, porém nenhuma no centro da consciência humana. As multidões que aplaudiam a Nero e pediam a crucificação do Cristo Jesus, as multidões que gozavam apedrejando os profetas, são as mesmas. Apenas mudaram de corpos e de costumes. A essência permanece a mesma, não progrediu. Os planetas produzem mudanças às vezes evolutivas, às vezes involutivas, na periferia do animal intelectual, caem e se levantam novas civilizações, porém a alma, a essência, permanece a mesma, não progrediu. Este triste formigueiro humano vive sobre a superfície da Terra para cumprir com os propósitos da natureza. A Terra não desperdiça nada porque quer viver e utiliza igualmente tanto os produtos da evolução como os da degeneração, mesmo quando em cada caso os propósitos sejam totalmente diferentes. O animal intelectual pode converter-se em homem de verdade mediante a autorrealização íntima, porém a autorrealização de todas as massas humanas não somente é algo impossível, como também prejudicial para o planeta em que vivemos. A natureza não necessita da autorrealização íntima do homem. Isto é até contrário a seus próprios interesses. Por esse motivo existem determinadas forças muito especiais, infelizmente negras, que se opõem à autorrealização íntima das multidões humanas. A vida da humanidade dividiu-se em duas correntes desde a época da famosa civilização ticlamichiana, que existiu muitos séculos antes de que nascesse a Babilônia. O Evangelho cristão nos fala dos dois rebanhos, o rebanho das ovelhas e o rebanho dos cabritos. Não há dúvida alguma de que a quase totalidade dos seres humanos que povoam a Terra pertence, de fato e por direito próprio, ao reino dos cabritos. A natureza devora seus próprios filhos, a natureza come seus cabritos que são tão numerosos como as areias do mar. A vida humana na Terra flui em duas correntes, a das ovelhas e a dos cabritos. O homem que possui realmente de verdade o ser, o íntimo, segue a corrente do rio da vida. O homem que não possui o ser segue a corrente do rio tenebroso da morte. O rio da vida perde-se no oceano do Espírito Universal de vida. O rio da morte perde-se entre as gretas das regiões profundas da terra. A terra necessita de alimento e o rio da morte o leva em suas águas negras. Não poderia existir a construção evolutiva que tem lugar no interior do planeta Terra, sem a atividade dos homens com pele de cabrito que entram no mundo subterrâneo. Por trás de todo esse mecanismo vital do mundo, detrás de todos esses processos químicos que estruturam a dura rocha, está a psique coletiva dos homens com pele de cabrito. Os tenebrosos dão consistência física ao ferro, à pedra e ao granito. Se por qualquer procedimento extraíssemos do inferno, reino mineral, todos os tenebrosos que o habitam, a dura rocha perderia sua consistência, sua dureza e tornar-se-ia plástica e inútil, então seu final seria um fato inevitável. A primeira libertação do homem consiste precisamente nessa possibilidade de passar da corrente tenebrosa que está predestinada a desaparecer entre as profundidades da terra, à corrente luminosa que deve desembocar no oceano da grande luz. Não é fácil passar da corrente negra à corrente branca. Para essa passagem é urgente renunciar a tudo aquilo que nos agrada e parece uma bênção, a tudo que nos parece muito romântico e precioso, etc. É necessário morrer para o mundo, dissolver o eu, abandonar aquilo que tenha sabor de delícias e paixões, etc. É necessário nascer e este é um trabalho com o grão, com a semente, um problema sexual. É indispensável amar aos nossos semelhantes e sacrificarmos-nos totalmente por eles. O caminho é mais amargo que o fel e não convém à natureza porque é contrário aos seus desígnios. O reino mineral, inferno, alimenta-se com a humanidade. A humanidade é parte da vida orgânica da terra, o alimento da terra.
Se toda a humanidade se autorrealizasse, seria fatal para o reino mineral. A natureza opõe-se à autorrealização íntima do homem porque isso é contrário aos seus próprios interesses. O normal, o natural, é que o reino mineral devore toda a humanidade. Jesus, o Cristo, disse: de 1000 que me buscam, um me encontra, de 1000 que me encontram, um me segue, e de 1000 que me seguem, um é meu. Capítulo 6 A Revolução da Consciência. A revolução da consciência é o quinto evangelho. Nós necessitamos com urgência de uma mudança radical, total e definitiva, e isto só é possível mediante a revolução da consciência. A autorrealização íntima só é possível em indivíduos isolados, com a ajuda de conhecimentos e métodos adequados. Semelhante revolução íntima pode ocorrer somente dentro do indivíduo e está de fato contra os interesses da natureza. O desenvolvimento de todas as possibilidades ocultas no animal intelectual não é necessário, senão única e exclusivamente para o mesmo. Nem a natureza nem a ninguém interessa o desenvolvimento de tais possibilidades individuais. O mais grave de tudo isto é saber que ninguém tem obrigação de ajudar o indivíduo revolucionário. Ninguém tem a mais leve intenção de ajudar um revolucionário desta classe. Está-se completamente só e se um mestre revolucionário resolve orientar-nos, é realmente haver tido muita sorte. As forças tenebrosas que se opõem resolutamente à autorrealização íntima das grandes massas humanas, também se opõem resolutamente e até em forma violenta à autorrealização íntima do indivíduo. Todo homem revolucionário tem que ser suficientemente astuto para enganar as forças tenebrosas, mas as massas humanas desgraçadamente não podem fazê-lo. Só o indivíduo revolucionário pode ser engenhoso bastante para ser mais esperto que estas forças tenebrosas. Não existe autorrealização obrigatória nem mecânica. A autorrealização íntima do homem é o resultado da luta consciente. A natureza não necessita da autorrealização íntima do ser humano, não a quer, a aborrece e luta contra ela com as melhores armas. A autorrealização íntima só pode ser uma necessidade urgente para o indivíduo revolucionário, quando este se dá plena conta de sua horrenda situação e da abominável sorte que lhe espera, que é a de ser tragado vorazmente pelo reino mineral. A revolução da consciência só é possível no sentido de ganhar, de conquistar nossas próprias possibilidades latentes, nossos próprios tesouros escondidos. Se toda a espécie humana quisesse obter o que lhe corresponde por direito próprio, a autorrealização íntima tornar-se-ia impossível, porque o que é possível para o indivíduo revolucionário, é impossível para as massas. A vantagem que tem o revolucionário separado, é que realmente é demasiadamente insignificante e para os fins da grande natureza não tem a menor importância a existência de uma máquina a mais ou a menos. Se uma célula microscópica de nosso corpo se revoluciona contra nós, isso não tem a menor importância, porém, se todas as células de nosso corpo se revolucionam, então sim a coisa é grave e vamos à procura do médico e combatemos tal revolução com todas as armas da ciência. Ocorre exatamente o mesmo com o indivíduo isolado, pois é demasiado pequeno para conseguir influenciar a vida total do organismo planetário no qual vivemos, movemos e temos o nosso ser. Aqueles que afirmam que todos os seres humanos chegarão cedo ou tarde à autorrealização íntima mediante a evolução da natureza, são uns tremendos mentirosos, uns farsantes, uns embusteiros, porque jamais existiu nem nunca existirá autorrealização mecânica. A autorrealização íntima é a revolução da consciência e esta jamais pode revolucionar-se inconscientemente. A revolução do homem é a revolução de sua vontade e jamais poderia ser uma revolução involuntária de tipo mecânico. A autorrealização íntima é o resultado de supremos autoesforços, voluntários e perfeitamente autoconscientes. A autorrealização íntima exige tremendos superesforços individuais e estes só são possíveis mediante a revolução da consciência. Jesus, o Cristo, jamais prometeu o reino a todos os seres humanos. Jesus faz ênfase na dificuldade para entrarmos no reino. A árvore que não dá fruto, será cortada e lançada ao fogo. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe toda classe de peixes e, uma vez cheia, atiram na praia, e sentados, recolhem o bom em cestas, e o mal lançam fora. Assim será o fim do ciclo, sairão os anjos e apartarão aos maus dentre os justos, e os lançarão dentro do forno de fogo, o reino mineral. Ali haverá o choro e o ranger de dentes. Só o homem verdadeiramente revolucionário pode entrar no reino da magia branca, no reino do esoterismo, no magis regnum, regnum dei. Jesus disse:
o reino dos céus se toma por assalto, os valentes o têm tomado. O normal, o natural, é que a raça de animais intelectuais, falsamente chamados homens, caia no abismo, que seja devorada por Amid, o devorador dos mortos, cujas mandíbulas de crocodilo são uma pré-figuração de todas as bocas do inferno da Idade Média. Este monstro abominável, símbolo do reino mineral com suas 7 regiões atômicas submersas, em parte réptil, em parte leão e em parte hipopótamo, que surge, segundo o dizer dos egípcios, de um lago de fogo ardente, é o devorador de corações, o devorador dos não vingados, e para os egípcios simbolizava uma espécie de terrível abutre cósmico, cujas funções eram consumir os detritos ou despojos da humanidade. Não é raro que alguém entre no reino mineral. Isso é o normal e o reino mineral necessita disso para seu alimento psíquico. O que sim é raro é que alguém entre no reino da alta magia, porque em dito reino só entram os revolucionários da consciência, ardentes como o fogo. Capítulo 7 Os 3 fatores. Os 3 fatores da revolução da consciência são os seguintes: primeiro, nascer e segundo, morrer e terceiro, sacrifício pela humanidade. Torna-se totalmente impossível celebrar o Natal do coração se não nasce em nós o Cristo. Quem quiser celebrar com júbilo o Natal do coração, deve fabricar os corpos existenciais superiores do ser. Só fabricando os corpos existenciais superiores do ser podemos encarnar o Cristo íntimo. Já em todas nossas passadas mensagens dissemos que os atuais corpos internos mencionados pelas escolas pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas não servem para nossa autorrealização íntima porque são corpos lunares. Nós necessitamos, com urgência, fabricar os corpos solares, os corpos existenciais superiores do ser. A fabricação desses corpos solares só é possível praticando Maituna, magia sexual, com o objetivo de transmutar o famoso hidrogênio sexual, Ci12. Só com o hidrogênio sexual Ci12 podemos fabricar os corpos existenciais superiores do ser. É totalmente impossível encarnar o ser se não possuímos os corpos solares. É absolutamente impossível possuir os corpos solares se não os fabricarmos por meio do Maituna. A chave do Maituna já demos muitíssimas vezes, porém temos que repeti-la para aqueles que não a conhecem: conexão sexual do Lingam Yoni sem derramar jamais o Inseminize, e isto durante toda a vida. Muito temos esclarecido, muito temos dito também em passadas mensagens sobre a necessidade de sabermos morrer. É urgente a morte mística, a morte do eu, do mim mesmo, do si mesmo. Temos explicado bastante que o eu é legião de diabos. É urgente desintegrar esse eu, reduzi-lo a pó com o único propósito de que dentro de nós só exista o ser. É claro que, para desintegrar o eu, necessita-se de uma ética revolucionária baseada na psicologia. Nós ensinamos essa ética, nós ensinamos essa psicologia. A dissolução do eu é revolução radical, total e definitiva. O terceiro fator da revolução da consciência consiste em sacrificar-se pela humanidade, em mostrar o caminho a outros, e isso é caridade bem entendida, isso é amor. Muito temos explicado e muito temos dito em nossas passadas mensagens sobre os 3 fatores básicos da revolução da consciência, porém as pessoas são tíbias e Cristo disse: sede frios ou quentes, porém não mornos, porque os mornos serão vomitados de minha boca. Os pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas reagem ante os 3 fatores de nosso quinto evangelho, cada qual segundo sua idade, condicionamento mental, preconceitos, paixões, debilidades, etc. As pessoas cheias de potência sexual preferem começar o trabalho com Maituna, porém deixam no esquecimento a morte do eu e o sacrifício pela humanidade. Os pobres velhos decrépitos, anciãos e anciãs, assim como os enfermos, os impotentes, preferem começar o trabalho com a dissolução do eu, porém, cometem o erro de confundir nossa ética revolucionária com essa falsa moral morna, subjetiva e insípida, incoerente, absurda, tão alardeada por todos os irmãozinhos das diferentes escolas pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas. Por último, existem alguns irmãozinhos das escolas acima citadas, que preferem começar o trabalho sacrificando-se pela humanidade, fazendo algo por seus semelhantes, porém cometem o erro de esquecer a dissolução do eu e o Maituna, magia sexual. Existem também muitíssimos casos de pessoas sexualmente potentes e cheias de vida, que preferem começar o trabalho com a dissolução do eu, porém não são revolucionárias. Querem dissolver o eu com essa falsa moral dos mentecaptos, com essa moral antiquada anteriormente citada e que existe em abundância, como já dissemos, entre os irmãozinhos de todas as escolas pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas.
Estas pessoas geralmente costumam dizer, com certo ar de santarronice, a primeira coisa que necessitamos é a moral, porque sem esta não há nada, tudo mais que venha depois. Assim se escapam, fugindo para refugiar-se nessa inércia pesada e horrível da falsa moral. É claro que toda essa gente fracassa inevitavelmente e ainda quando tenham neste mundo milhões de vidas, finalmente deixam de nascer para entrar no reino mineral. O abismo está cheio de equivocados sinceros e de pessoas cheias de muito boas intenções. É correto que um ancião impotente adie uma Maituna para sua futura vida e que comece o trabalho dissolvendo o eu, porém, não é correto querer dissolver o eu à base de santarronice. É correto que as pessoas cheias de potência sexual comecem agora mesmo a trabalhar com Maituna para fabricar seus corpos solares, porém, não é correto que estas pessoas não se preocupem pela dissolução do eu nem pelo sacrifício pela humanidade. É correto que nos sacrifiquemos pela humanidade, porém, não é correto esquecer a dissolução do eu e a fabricação dos corpos existenciais superiores do ser. A autorrealização íntima só é possível trabalhando com os 3 fatores básicos da revolução da consciência. Capítulo 8 O abuso sexual. É urgente que compreendamos em forma íntegra a necessidade de libertar-nos deste mundo de 48 leis em que vivemos, se é que não queremos nos degenerar para cair no mundo horroroso das 96 leis. O estudo das 48 leis em que vivemos é realmente um estudo muito profundo. Se quisermos nos libertar das 48 leis, devemos estudá-las em nós mesmos. A princípio compreenderemos que estamos controlados por inumeráveis leis criadas por nós mesmos e pelas pessoas que nos rodeiam. Depois compreenderemos que estamos escravizados por estas leis. Quando começamos a nos libertar de todas essas leis aborrecedoras criadas pela sociedade, é claro que nossos semelhantes convertem-se em nossos inimigos, porque já não coincidimos com eles na forma equivocada de pensar, sentir e agir. A revolução da consciência é terrível e nossos semelhantes odeiam-na mortalmente em forma instintiva, pois não a conhecem. Fazer regressar a energia sexual para dentro e para cima, dissolver o eu e dar a vida pelos outros é algo estranho e exótico para os cabritos, eles são tão numerosos como as areias do mar e vivem conosco. A revolução da consciência é impossível para os abusadores do sexo e os homens com pele de cabrito não estão dispostos a deixar seus abusos sexuais. A máquina humana tem 7 centros, 5 inferiores e 2 superiores, mas as pessoas nem sequer suspeitam disso. Vamos estudar os 5 centros inferiores. O primeiro é o centro intelectual. O segundo é o centro emocional. O terceiro é o centro do movimento. O quarto é o centro do instinto. O quinto é o centro do sexo. Não cabe dúvida alguma de que o sexo é o centro de gravidade de todas as atividades humanas. As pessoas vão à igreja movidas pelo sexo, reúnem-se nos cafés movidas pelo sexo, dançam movidas pelo sexo. Quando o homem encontra sua companheira e ambos se unem sexualmente, a sociedade começou. A mecanicidade do sexo é espantosa e o animal intelectual não quer compreender isso. Quando nos tornamos conscientes do sexo e suas funções, quando trabalhamos com Maituna, magia sexual, a mecanicidade desaparece e entramos pelo caminho da regeneração sexual. O sexo tem o maior poder de escravidão e o maior poder de libertação total. O novo nascimento do qual Jesus falou a Nicodemos depende totalmente do sexo. O anjo interno deve nascer do sexo e só com Maituna podemos lográ-lo. Se queremos o Natal verdadeiro, necessitamos que o menino Deus de Belém nasça dentro de nós e isso é possível com Maituna. Magia sexual. O maravilhoso hidrogênio Si-12 é a matéria com a qual trabalha o sexo e que o sexo fabrica. É semente, a semente dentro da qual se acha em estado latente o anjo interno. Já explicamos que com a transmutação do hidrogênio Si-12 podemos fabricar o verdadeiro corpo astral, o verdadeiro corpo mental e o legítimo corpo causal. Em nossas passadas mensagens já falamos muito claro sobre tudo isso. Nenhum abusador do sexo pode fabricar corpos existenciais superiores do ser e por isso esses infelizes continuam depois da morte com os veículos lunares. É impossível que alguém que possua os corpos lunares possa libertar-se das 48 leis. Só fabricando os corpos solares, os corpos existenciais superiores do ser, podemos nos libertar das 48 leis. Existe abuso sexual na ação do sexo através dos outros centros da máquina humana ou na ação dos outros centros através do centro sexual.
cada centro da máquina deve funcionar com sua própria energia, porém desgraçadamente os outros centros da máquina roubam a energia do sexo. Quando os centros intelectual, emocional, do movimento e do instinto roubam a energia sexual, existe então abuso sexual. O que é mais grave de tudo isso é que o centro do sexo tem, por sua vez, que roubar energia dos outros centros com o propósito de poder trabalhar. Tudo isso é abuso sexual. Quando o sexo trabalha com seu próprio hidrogênio Ci12, pode-se então transmutar para fabricar os corpos existenciais superiores do ser. Infelizmente as pessoas abusam da energia sexual, gostam da desordem e de malgastar o hidrogênio Ci12. É fácil descobrir o abuso sexual nas pessoas. Quando há abuso sexual, o intelecto, a emoção, o movimento e o instinto têm um certo sabor especial, certo matiz inconfundível, certo apaixonamento, certa veemência que não deixa lugar a nenhuma dúvida. Pode-se ver tudo isto nos planos mentais dos senhores da guerra, nas touradas de Amanolete, nos esforços apaixonados dos futebolistas em uma Olimpíada, nos violentos instintos passionais das pessoas. Onde quer que haja esbanjamento de intelecto diabólico, emoções violentas, movimentos passionais, corridas apaixonantes de automóveis, cavalos e bicicletas, jogos olímpicos, etc., ou também instintos bestiais em ação, é claro que existe então abuso sexual. O que é mais grave de todo esse abuso é que o centro do sexo se vê então obrigado a trabalhar com hidrogênios mais pesados, que correspondem aos outros centros. Quando o sexo se vê obrigado a trabalhar com hidrogênios como o 48, o 24, etc., é impossível então fabricar os corpos existenciais superiores do ser. Aqueles que gozam com filmes, novelas e pinturas pornográficas utilizam a energia sexual no centro pensante e é claro que ficam com a tendência a satisfazer-se unicamente com fantasia sexual e, cedo ou tarde, adquirem a impotência do tipo psicossexual, a daqueles que, quando de verdade vão efetuar o ato sexual, fracassam lamentavelmente. Quando o centro emocional rouba a energia sexual, vem então os sentimentalismos estúpidos, os ciúmes, a crueldade, etc., etc. Quando o centro do movimento trabalha com hidrogênio Ci12 roubado do sexo, aparecem os abusadores do centro do movimento, os jogadores de futebol, os acrobatas do circo, os ciclistas das grandes corridas, etc. Quando o centro do instinto rouba a energia sexual, há então esbanjamento em atos instintivos, passionais, violentos. O abuso sexual termina de verdade quando estabelecemos dentro de nós mesmos um centro de gravidade permanente. Já o dissemos e tornamos a repetir que o eu é legião de diabos. O eu existe em forma pluralizada. Os 5 cilindros da máquina humana dão origem e força às legiões de pequenos eus, que, em seu conjunto, constituem isso que se chama ego, o eu, o mim mesmo. O eu pluralizado gasta torpemente a essência que temos dentro de nós para fabricar alma. Quando dissolvemos o eu pluralizado, termina o gastador e então a essência acumula-se dentro de nós mesmos, convertendo-se em um centro de gravidade permanente. Quando estabelecemos dentro de nós mesmos um centro de gravidade permanente, o sexo vem a trabalhar com sua própria energia, com seu próprio hidrogênio, o hidrogênio Ci12. O esoterismo gnóstico ensina que quando o sexo trabalha com sua própria energia, com seu próprio hidrogênio, termina o abuso sexual porque cada centro vem então a trabalhar com a energia que lhe corresponde, com o hidrogênio correspondente e não com o hidrogênio Ci12, roubado do sexo. É necessário dissolver o eu se quisermos que termine o abuso sexual. Muitos iniciados, no passado, dissolveram o eu em parte, e, graças a isso, fabricaram os corpos existenciais superiores do ser. Desgraçadamente muitos logo esqueceram a necessidade de desintegrar o eu totalmente, em forma radical. O resultado de semelhante esquecimento foi um novo robustecimento do eu pluralizado. Iniciados de semelhante classe converteram-se em anasmucianos com duplo centro de gravidade. Esta classe de sujeitos tem, nos mundos internos, dupla personalidade, uma branca e outra negra. Um exemplo é André Melick. Quando invocamos este mago no mundo molecular, pode vir a nós um grande adepto da loja branca ou também um grande adepto da loja negra. São 2 adeptos, e, não obstante, um mesmo indivíduo. André Melick é um anasmuciano com duplo centro de gravidade. É mago branco e negro ao mesmo tempo. Quem quiser de verdade não correr a horrível sorte de André Melick tem que trabalhar intensivamente com os 3 fatores básicos da revolução da consciência.
Quem quiser se libertar das 48 leis deve acabar com o abuso sexual. Quem quiser acabar com o abuso sexual deve aniquilar o eu, reduzi-lo a pó. É urgente estabelecer um completo equilíbrio de todos os 5 centros da máquina e isto só é possível dissolvendo o eu. Capítulo 9 O eu e o ser. Em matéria de psicologia devemos fazer uma diferenciação exata entre o eu e o ser. O eu não é o ser nem o ser é o eu. Todo mundo diz, meu ser, pensa em seu ser, porém não sabe que coisa é o ser e o confunde com o eu. Quando batemos em uma porta, alguém pergunta, quem bate? Nós respondemos sempre dizendo, sou eu. Nisto não cometemos erro e a resposta é exata. Porém, quando dizemos, todo meu ser está triste, enfermo, abatido, etc., então sim, erramos torpemente porque o pobre animal intelectual, falsamente chamado homem, ainda não possui o ser. Só o ser pode fazer o homem-máquina, o pobre animal intelectual, não é capaz de fazer nada. Tudo lhe sucede, é um simples joguete mecânico movido por forças que desconhece. O animal intelectual tem a ilusão de que faz, porém, em verdade, nada faz. Tudo sucede através dele. Se nos agridem, reagimos agredindo. Apressam-nos pelo pagamento do aluguel da casa e reagimos buscando dinheiro com ansiedade. Alguém nos fere o amor próprio e reagimos cometendo loucuras, etc. O pobre animal intelectual é sempre vítima das circunstâncias. Não é capaz de originar conscientemente as circunstâncias, porém crê equivocadamente que as origina. Realmente só o ser, o íntimo, pode determinar conscientemente as circunstâncias, porém por desgraça, o animal intelectual falsamente chamado homem ainda não possui o ser, o íntimo. Muitos estudantes de escolas pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas, cheios de refinadas ambições metafísicas, cometem o erro de dividir seu querido eu em 2 metades arbitrárias e absurdas. Qualificam a primeira metade de eu superior e olham depreciativamente a segunda metade, dizendo, esse é o eu inferior. O mais curioso de tudo isto, o mais cômico e trágico ao mesmo tempo, é ver esse desgraçado eu inferior lutando desesperadamente para evoluir e aperfeiçoar-se para conseguir algum dia a ansiada união com o eu superior. É ridícula a pobre mente do animal intelectual fabricando o eu superior, conferindo-lhe atributos divinos, dando-lhe poderes extraordinários para controlar a mente e o coração. O próprio dividindo-se em 2, o próprio querendo mesclar-se depois de haver se dividido em 2, o próprio separando-se e querendo juntar-se novamente. As ambições do eu não têm limites. O eu quer e deseja fazer-se mestre, deva, Deus, etc. O eu divide-se em 2 para tornar a juntar-se e ser um. Assim crê equivocadamente o eu que pode ver coroadas de êxito suas ambições superdivinas. Todas estas tretas do eu são finos enganos da mente, tontices sem valor algum. A mente fabrica o cômico superior a seu gosto, veste-o de Mahatma, lhe põe sonoro nome e logo se auto-engrandece caindo na mitomania. Conhecemos o caso de um mitômano que deixou crescer a barba e o cabelo, vestiu-se com uma túnica jesus-cristiana e disse a todo mundo que ele era nada menos que a própria reencarnação de Jesus Cristo. Naturalmente, foram muitos os imbecis que não somente o adoraram, como continuam o adorando. A mente, ao ter o mau gosto de criar o eu superior como um ente separado e superdivino, costuma falsear a realidade supondo equivocadamente que dito ente é o ser, o íntimo, o real. A mente quer arbitrariamente que o eu superior fabricado por ela seja o ser, o íntimo e lhe atribui estupidamente coisas fabricadas por ela, coisas que nada têm que ver com o ser. Estas tontices da mente são parecidíssimas com a falsificação do moedas. A mente forja um falso ser, cuja nota falsa é o eu superior. Os mitomanos têm um amor próprio terrível e espantoso. Valorizam muito a si mesmos. Adoram sua nota falsa, seu tão cacarejado eu superior. Todo mitômano é um psicopata ridículo. Todo mitômano se superestima de maneira exagerada e se autoconsidera todo um deus que as pessoas estão obrigadas a adorar. Nem todos que fabricam para si mesmos um eu superior caem na mitomania. São abundantes os fanáticos que não são mitomanos e só aspiram a evoluir para chegar à união com o eu superior. Esses fanáticos não comem sequer um pedaço de carne, nem tomam um só copo de vinho e criticam espantosamente todo aquele que coma um pedacinho de carne e tenha um copo de vinho em sua mão pronto para fazer um brinde. Esses fanáticos são insuportáveis.
Comumente são vegetarianos 100%, acham-se santos, porém em casa são cruéis com a mulher, com os filhos, com a família, etc. Essas pessoas gostam de fornicar, adulterar, cobiçar, ambicionar, porém se acham muito santas. A mente só serve de estorvo ao ser, ao íntimo, nada sabe sobre o real. Se o pensamento conhecesse o real, o íntimo, o ser, todas as pessoas seriam compreensivas. Só através da meditação profunda podemos experimentar o ser, o íntimo. A experiência do ser, o íntimo, nos transforma radicalmente. Os mitomanos costumam falsificar esta experiência com autoprojeções mentais inconscientes, que logo procuram relatar a todo mundo. Os mitomanos costumam ser vítimas dos auto-enganos e, crendo-se deuses, aspiram ser adorados por todo mundo. É completamente impossível experimentar o ser, o íntimo, o real, sem haver chegado a ser verdadeiros mestres técnicos e científicos dessa ciência misteriosa chamada meditação. É completamente impossível experimentar o ser, o íntimo, o real, sem haver chegado a uma verdadeira maestria nisso da quietude e silêncio da mente. Contudo, não devemos auto-enganar-nos e confundir gato com lebre. O eu também ambiciona e cobiça esses silêncios e até os fabrica para si mesmo artificialmente. Durante a meditação profunda necessitamos de quietude e silêncio total da mente, mas não necessitamos dessa quietude e desse silêncio falsos, fabricados pelo eu. Não devemos esquecer que o diabo rezando missa pode enganar as pessoas mais astutas. É lógico dizer que se queremos silenciar a mente à força, Namahan, se queremos aquietá-la torturando-a e amarrando-a, motivados pela cobiça de experimentar o ser, o íntimo, só conseguiremos silêncios artificiais e quietudes arbitrárias produzidas pelo eu. Quem quiser verdadeiramente um legítimo silêncio e não um falso silêncio, uma verdadeira quietude e não uma falsa quietude, o melhor que deve fazer é ser íntegro, não cometer o erro de dividir a si mesmo entre sujeito e objeto, pensador e pensamento, eu e não eu, controlador e controlado, eu superior e eu inferior, eu e meu pensamento, etc. Saber meditar é estar de verdade no caminho da iluminação interior. Se quisermos aprender a meditar, devemos compreender que não existe diferença alguma entre eu e meu pensamento, isto é, entre pensador e pensamento. A mente humana não é o cérebro. O cérebro está feito para elaborar o pensamento, porém não é o pensamento. A mente é energética e sutil, mas nós cometemos o erro de autodividir-nos em milhares de pequenos fragmentos mentais que, em seu conjunto, compõem isso que é a legião do eu pluralizado. Quando tratamos de unir todos estes fragmentos mentais durante a meditação com o ação propósito de sermos íntegros, então todos esses fragmentos formam outro grande fragmento com o qual temos que lutar, tornando-se então impossível a quietude e o silêncio da mente. Não devemos nos dividir durante a meditação entre eu superior e eu inferior, eu e meus pensamentos, minha mente e eu, porque a mente e o eu, meus pensamentos e eu, são um só, o ego, o eu pluralizado, o si mesmo, etc. Quando compreendemos de verdade que o tal eu superior e o eu inferior, assim como meus pensamentos e eu, etc., são todo o ego, o mim mesmo, é claro que por compreensão total nos libertamos do pensamento dualista, a mente fica quieta de verdade e em profundo silêncio. Só quando a mente está quieta realmente, só quando a mente está em verdadeiro silêncio, podemos experimentar isso que é a realidade, isso que é o ser autêntico, o íntimo. Enquanto a mente estiver engarrafada no dualismo, é totalmente impossível sermos íntegros. A essência da mente, o Buddhata, é preciosíssima, porém desgraçadamente está engarrafada no batalhar das antíteses. Quando a essência da mente durante a meditação se escapa da garrafa dos opostos, podemos experimentar o real, o ser, o íntimo. Há dualismo quando eu trato de reunir todos os fragmentos de minha mente em um só. Há dualismo quando minha mente é escrava do bem e do mal, do frio e do calor, do grande e do pequeno, do agradável e do desagradável, do sim e do não, etc. Há dualismo quando nos dividimos entre o superior e o inferior e aspiramos que o eu superior nos controle durante a meditação. Quem alguma vez experimentou o ser durante a meditação, fica curado para sempre do perigo de cair na mitomania. O ser, o íntimo, o real, é totalmente distinto disso que os pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas chamam de eu superior ou eu divino. A experiência do real é completamente diferente, distinta de tudo aquilo que a mente experimentou alguma vez. A experiência do real não pode ser comunicada a ninguém porque não se parece a nada do que a mente experimentou antes.
Quando uma pessoa experimentou o real, compreende então muito profundamente o estado desastroso em que se encontra e só aspira a conhecer-se a si mesmo, sem desejar ser mais do que é. Hoje em dia, o pobre animal intelectual falsamente chamado homem só tem um elemento útil. Este elemento é o Buddhata, a essência da mente com a qual podemos experimentar o ser, o íntimo, o real. Este precioso elemento está metido na garrafa do intelecto animal. Quando durante a meditação interior profundamente fica totalmente quieta e em absoluto silêncio, por dentro e por fora, não somente no nível superficial, mas também em todos os diferentes níveis, camadas, zonas e terrenos subconscientes, então a essência, o precioso elemento, se escapa da garrafa e se funde com o ser, com o íntimo, para experimentar o real. Capítulo 10 A Verdade. Muitas pessoas creem em Deus e muitas são ateias, não creem em Deus. Existem também muitos indivíduos que nem creem nem deixam de crer, estes procuram portar-se bem na vida, porque se por acaso Deus existir mesmo. Nós dizemos que a crença em Deus não significa haver experimentado isso que é verdade, isso que se chama Deus. Nós dizemos que duvidar da existência de Deus não significa haver experimentado a verdade. Necessitamos experimentar isso que pode transformar-nos radicalmente, isso que muitos chamam Deus, Alá, Tão, Zen, Brahma, Inri ou como se lhe queiram chamar. A mente do crente está engarrafada na crença e esta última não é a experiência de isso que é a verdade, Deus, Alá ou como queiramos chamá-lo. A mente do ateu está engarrafada na incredulidade e esta última tampouco é a experiência de isso que é a verdade, Deus, Brahma, etc. A mente que duvida da existência de Deus está engarrafada no ceticismo e este não é a verdade. O que é, aquilo que é a verdade, Deus, Alatão, Zen, Brahma ou como queiramos chamar a isso que não tem nome, é totalmente diferente da crença, da negação e do ceticismo. Enquanto a mente estiver enfrascada em qualquer um destes três fatores da ignorância, não pode experimentar isso que os chineses chamam Tão, isso que é o divinal, isso que é verdade, Deus, Alá, Brahma, etc. Quem experimentou alguma vez isso que não se pode definir sem se desfigurar, isso que alguns chamam Deus, é claro que passa por uma transformação radical, total e definitiva. Quando Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Jesus guardou silêncio. Quando fizeram a mesma pergunta ao Buda, ele deu as costas e se retirou. A verdade é incomunicável como é incomunicável o sublime êxtase que sentimos quando contemplamos um belo pôr do sol. A verdade é questão de experiência mística e só através do êxtase podemos experimentá-la. Todo mundo pode dar-se ao luxo de opinar sobre a verdade, porém a verdade nada tem a ver com as opiniões. A verdade nada tem a ver com o pensamento. A verdade é algo que somente podemos experimentar em ausência do eu. A verdade vem a nós como ladrão na noite e quando menos se espera. Realmente, a verdade é algo bastante paradoxal, quem a sabe não a diz e quem a diz não a sabe. A verdade não é algo quieto e estático. A verdade é o desconhecido de momento em momento. A verdade não é uma meta onde devemos chegar. A verdade encontra-se escondida no fundo de cada problema da vida diária. A verdade não pertence ao tempo nem à eternidade. A verdade está além do tempo e da eternidade. A verdade, Deus, Alá, Brahma, ou como queiram chamar isso que é a grande realidade, é uma série de vivências sempre expansivas e cada vez mais e mais profundamente significativas. Algumas pessoas têm uma ideia sobre a verdade e outras pessoas outras ideias. Cada um tem sobre a verdade suas ideias próprias, porém a verdade nada tem a ver com as ideias, pois é totalmente diferente de todas as ideias. No mundo há muitas pessoas que creem ter a verdade sem havê-la experimentado realmente, e em geral essas pessoas querem ensinar a verdade aos que de fato a experimentaram alguma vez. A experiência da verdade torna-se impossível sem a sábia concentração do pensamento. Existem dois tipos de concentração, o primeiro é exclusivista e o segundo é pleno, total, não exclusivista. A verdadeira concentração não é o resultado da opção com todas suas lutas, nem de escolher tais ou quais pensamentos. Isso de dizer eu opino que este pensamento é bom e aquele outro é mau, ou vice-versa, ou ainda, não devo pensar nisto, e que é melhor pensar naquilo, etc., forma, de fato, conflitos entre a atenção e a distração e onde há conflitos não pode existir quietude e silêncio da mente.
Nós devemos aprender a meditar sabiamente conforme surja na mente cada pensamento, cada lembrança, cada imagem, cada ideia, cada conceito, etc. Devemos olhá-lo, estudá-lo. Extrair de cada pensamento, recordação ou imagem, etc., o melhor. Quando o desfile de pensamentos terminou, a mente fica quieta e em profundo silêncio e então a essência da mente escapa e advém a experiência de isso que é a verdade. Capítulo 11 Os ocultos níveis do subconsciente. Certa noite não muito longínqua de outono, um estudante gnóstico dizia a seu mestre: não me interessa autorrealizar-me ou aperfeiçoar-me, a única coisa que me interessa é trabalhar pela libertação do proletariado e, quanto ao resto, que nos leve o diabo. Água e sabão não prejudicam a ninguém, foi a resposta do mestre. Podes continuar trabalhando pelo proletariado, porém lava-te com bastante água-sabão. O estudante compreendeu a parábola do mestre e guardou então profundo silêncio. Há pessoas que se asseiam por fora, não comem carnes, não bebem, não fumam, presumem-se de castas, porém, à noite têm poluições noturnas. Há pessoas que cobiçam não ser cobiçosas. Essas pessoas aborrecem a cobiça e não obstante cobiçam não ser cobiçosas. São muitos os que cobiçam virtudes. O eu se encanta com as medalhas, as honras, as virtudes. As pobres pessoas acham que cobiçando as virtudes conseguirão possuí-las. Essa gente não quer se dar conta de que o amor não existe e que só compreendendo todos os processos do ódio nos diversos túneis, terrenos e regiões do subconsciente, acaba o ódio e nasce em forma natural, espontânea e pura, isso que se chama amor, assim vem a existir o amor. As pessoas cobiçam a virtude do altruísmo, mas somente compreendendo profundamente como se processa o egoísmo nos diferentes níveis do subconsciente, podemos aniquilar o egoísmo. Morto o egoísmo nasce em nós, sem esforço algum, a flor preciosa do altruísmo. As pessoas cobiçam a virtude preciosa da humildade. Essa pobre gente não quer compreender que a humildade é uma flor muito exótica. Com o simples fato de sentir-nos satisfeitos com essa virtude, ela já deixa de existir em nós. É necessário compreender profundamente todo o processo do orgulho nos diferentes níveis ocultos do subconsciente. Assim termina o orgulho. Só então nasce em nós, sem esforço algum, a flor exótica da humildade. As pessoas cobiçam a virtude da castidade, mas só transmutando e sublimando a energia sexual e compreendendo todos os processos da luxúria em todos os níveis ocultos do subconsciente, aniquila-se este horrível vício e nasce em nós em forma natural e sublime a flor maravilhosa da castidade. Muita gente cobiça a doçura, mas só compreendendo todos os processos da ira em todos os corredores subconscientes da mente nasce em nós a preciosa virtude da doçura. As pessoas cobiçam a virtude da diligência, mas só compreendendo em forma íntegra todo o processo da preguiça nos ocultos níveis do subconsciente nasce em nós a diligência. Depois que a preguiça foi desintegrada. A inveja é a mola secreta da ação nesta sociedade que se presume de civilizada. Existem pessoas que cobiçam a virtude da alegria pelo bem alheio, mas só compreendendo que a inveja é o pesar pelo bem alheio e que este pesar se processa em todos os departamentos subconscientes da mente, se desintegra este pesar e nasce em nós a alegria pelo bem alheio. Muitos cobiçam não ser glutões, mas só compreendendo todos os processos subconscientes da gula deixamos de ser glutões. Os estudantes gnósticos devem aprender a explorar o subconsciente por meio da meditação. Não é suficiente compreender um defeito intelectualmente. Tem-se que estudar o subconsciente. Muitas vezes um defeito qualquer desaparece no nível superficial do intelecto, mas continua existindo nos diferentes terrenos subconscientes da mente. Necessitamos morrer de momento em momento. Conforme os defeitos vão sendo aniquilados, o eu vai morrendo de momento em momento. O eu cobiça virtudes para robustecer-se. Não cobices virtudes, pois elas vão nascendo conforme os defeitos vão morrendo, conforme o eu vai se desintegrando. Só com a mente quieta e silenciosa, submersos em profunda meditação interior podemos extrair dentre o sepulcro da memória subconsciente, toda a podridão milenar que trazemos por dentro, desde os tempos primordiais. O subconsciente é memória. O subconsciente é a negra sepultura bonita por fora e imunda por dentro. Não é nada agradável ver a negra sepultura do subconsciente com todos os restos e podridões do passado.
Cada defeito escondido cheira mal dentro da negra sepultura subconsciente, mas vendo, se torna fácil queimá-lo e reduzi-lo a cinzas. Assim vamos morrendo de momento em momento. É necessário arrancar de dentro do sepulcro da memória toda a podridão subconsciente. Só com quietude e silêncio mental podemos extrair do interior da negra sepultura subconsciente toda a podridão do passado, para reduzi-la a cinzas com o fogo maravilhoso da compreensão profunda. Muitos estudantes gnósticos, quando exploram o subconsciente, cometem o erro de dividirem-se em intelecto e subconsciente, analista e analisado, sujeito e objeto, percebedor e percebido, eu e meu subconsciente, etc., etc. Este tipo de divisões cria antagonismos, lutas, batalhas, entre o que sou eu e o que é o subconsciente, entre intelecto e subconsciente. Este tipo de lutas é absurdo porque eu e meu subconsciente é tudo eu subconsciente, e intelecto e subconsciente é tudo subconsciente, porque o intelecto também é subconsciente. O animal intelectual é subconsciente em 97%. O homem-máquina ainda não despertou a consciência. Por isso unicamente homem-máquina. Quando a mente se divide entre intelecto e subconsciente, analista e analisado, etc., há antagonismos e lutas, e onde antagonismos e lutas não existe então quietude e silêncio da mente. Só com quietude e silêncio mental perfeito, podemos extrair da negra sepultura mental subconsciente toda a podridão do passado, para queimá-la e reduzi-la a pó com o fogo da compreensão. Não digamos, meu eu tem ira, cobiça, luxúria, orgulho, preguiça, gula, etc. Melhor é dizer, eu tenho ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc., etc. Capítulo 12. O mestre chinês Anshan. Chegou até nós um resumo da autobiografia do mestre chinês chamado Anshan que bem vale a pena comentar para melhor compreensão desta mensagem. O mestre chinês Anshan nasceu em Xuanxia, na formosa comarca chinesa de Nanquim. A Mãe Divina anunciou em sonhos a uma mulher muito humilde da comarca de Nanquim que conceberia um menino e de fato ela concebeu um belo menino que nasceu a 12 de outubro de 1545. Esse menino foi o grande mestre chinês chamado Anshan. Em 1546, quando o menino contava tão só 12 meses de idade, esteve a ponto de morrer devido a uma grave enfermidade, porém sua humilde mãe orou cheia de fé à Mãe Divina Kundalini pedindo-lhe a saúde do menino e prometendo-lhe de todo o coração que se o menino sarasse ela o entregaria ao monastério para que se tornasse monge. Quando o menino sarou, sua boa mãe fez anotar seu nome no monastério budista da longevidade. O menino Anshan, desde tenra idade, demonstrou ser realmente um mestre. Depois da morte de um tio e do nascimento do filho de uma tia, Anshan preocupou-se intensamente por estudar os mistérios da vida e da morte. A mãe de Anshan foi realmente muito severa com este menino. Em certa ocasião disse, tenho que vencer nele sua natureza demasiado delicada, a fim de que possa estudar como se deve. Ao atingir a idade conveniente, o menino ingressou no monastério e converteu-se em um verdadeiro devoto de Kuan-Yin, a Mãe Divina. Em certa ocasião recitou ante sua mãezinha chinesa todo o Sutra da Bodhisattva Kuan-Yin e, como é natural, sua mãezinha encheu-se de grande assombro. Conta a tradição que quando o mestre Tachousha viu este belo menino, exclamou cheio de alegria, este menino chegará a ser o mestre dos homens e dos céus. Quando o citado mestre interrogou o menino sobre o que queria ser, se um alto funcionário público ou um Buda, o menino respondeu com plena segurança, quero ser um Buda. Quando jovem, Anshan sentiu-se profundamente preocupado em seguir a carreira esotérica, após ter lido a vida do grande mestre chinês Chung Feng. Desde então dedicou-se à vida espiritual. Diz a tradição que o Buda Amida lhe apareceu nos mundos internos junto com os Bodhisattvas Kuan-Yin e Taxin. Não cabe a menor dúvida de que tudo isto foi definitivo para que Anshan se entregasse de cheio à vida esotérica. Anshan adotou o nome de Xing Yin, depois de haver escutado uma maravilhosa conferência sobre as 10 portas misteriosas. Quando Xing Yin chegou à idade de 20 anos, o mestre do monastério, seu grande mestre, morreu, porém, antes de morrer chamou todos seus monges e lhes disse, tenho 83 anos e muito logo terei de abandonar este mundo. Tenho atualmente 80 discípulos, porém o discípulo que haverá de continuar minha obra é Anshan, Xing Yin. Depois de minha morte deveis obedecê-lo e havereis de respeitar sua palavra, sem levar em conta a sua idade.
Assim foi como o mestre chinês chamado Anshan iniciou neste mundo sua grande obra. Quando estudou o livro de Shaolong e corrigiu as provas, ficou iluminado ao ler uma frase de um velho Brahmin que regressa à sua casa já muito idoso e os vizinhos exclamavam: "Vejam, aquele homem de então ainda existe." E responde o ancião Brahmin: "Oh, não, pareço ser um velho, mas em realidade não o sou." Anshan, ao ler isto, disse: "Em realidade os dharmas não têm começo nem fim." Quão verdadeiro é isto, quão verdadeiro! O mestre Faku instruiu profundamente Anshan sobre a técnica científica da meditação, lhe ensinou também a dissociação da mente, a subconsciência e as percepções sensoriais e como manter-se afastado dos caminhos sagrados e mundanos do conhecimento, durante a meditação. As associações da mente para formar frases, recordações, imagens, ideias, desejos, etc., constituem a causa fundamental da incessante tagarelice e de todo o batalhar das antíteses. Se à base de compreensão logramos a dissociação mental, se à base de compreensão conseguimos a dissociação de todas as recordações subconscientes, se à base de compreensão logramos eliminar os elementos subjetivos de nossas percepções, então é claro que a mente fica quieta e em silêncio, não só no nível superficial, mas também nos níveis mais profundos do subconsciente. Anshan alcançou a quietude e silencio da mente e converteu-se de fato em um iluminado mestre de perfeição. Os velhos sábios diziam: "Se não permites que tua mente se perturbe ao escutar o som da água que corre durante 30 anos, chegarás à compreensão milagrosa do Avalokitesvara." Anshan converteu-se em um atleta da meditação interna e nada podia perturbá-lo. Sua comida consistia em grãos, verduras e arroz em quantidade suficiente para viver. Anshan converteu-se em um verdadeiro atleta da quietude e do silêncio da mente e é claro que chegou à iluminação. O resultado ou consequência da iluminação são os poderes que muitos cobiçam, porém que vêm ao místico sem necessidade de cobiçá-los, quando realmente chegou à iluminação. Conta Anshan que um dia, depois de haver comido seu cozido à base de arroz, verduras, etc., saiu a caminhar, porém de repente deteve-se surpreendido ao ver que não tinha corpo, nem mente. Então só viu um todo iluminado onipresente, perfeito, lúcido e sereno. A partir de então todos os poderes de clarividência positiva, clareaudiência formidável, telepatia, intuição régia, etc., despertaram-se totalmente em Anshan graças à quietude. Silêncio da mente como consequência da iluminação. Anshan compôs este precioso poema transcrito por Chanshen Shi. Quando reina a serenidade perfeita, se alcança a verdadeira iluminação. Como a reflexão serena inclui todo o espaço, posso tornar a olhar ao mundo que está formado de sonhos e só sonhos. Hoje compreendo realmente a verdade e a justeza dos ensinamentos de Buda. Anshan, à base de muitíssima meditação íntima e com a suprema quietude e silêncio da mente, logrou despertar o Buddhata, isto é, a essência, a consciência. Durante as horas de sono Anshan deixou de sonhar e vivia nos mundos superiores totalmente desperto. Ao regressar ao corpo físico depois do descanso do sono, trazia seu cérebro físico todas as recordações de suas experiências nos mundos superiores. Tudo isto Anshan conseguiu à base de quietude e silêncio mental. Uma noite, enquanto seu corpo físico dormia, Anshan entrou no templo da grande sabedoria. Os mestres Xing Yan e Miao Feng em seus corpos astrais receberam-no com imensa alegria. Nesse templo Anshan recebeu o ensinamento preciosíssimo da entrada ao Dharmadhatu. Por esse ensinamento Anshan soube o que são, no fundo, as leis de evolução ou progresso e involução ou retrocesso. Também compreendeu Anshan que existem muitas terras búdicas que se penetram e compenetram mutuamente sem se confundirem e que a principalidade e o serviço são fundamentais nessas terras. Anshan compreendeu que o que em nós discrimina é a subconsciência e o que não discrimina é a sabedoria. Anshan compreendeu que a pureza ou a impureza dependem totalmente de nossa mente. Anshan esteve em corpo astral dentro do templo de Maitreya Bodhisattva. Foi este quem, lendo em um rolo que abriu, disse: "O que em nós discrimina é a subconsciência, o que não discrimina é a sabedoria." Se dependes da subconsciência te corrompes, se te apoias na sabedoria obterás a pureza. Da corrupção provém a vida e a morte. Se as pessoas alcançam a pureza não haverá necessidade de Budas.
Quando Anshan regressou à sua casa depois de muitíssimos longos anos de ausência, os vizinhos perguntaram à sua mãe, e este, de onde veio? Veio por barco ou por terra? A mãe respondeu, vem a nós desde o vazio. Certamente Anshan veio desde o vazio iluminador. Assim está escrito e Chanshenshi assim o conta. A quietude e silêncio absoluto da mente, depois de grandes práticas, provocam a ruptura da bolsa, a entrada no vazio iluminador. Então entramos em êxtase porque nossa consciência desperta.